Glória a Deus, Deus é bom. Hoje, um dia muito importante para a igreja. Hoje a igreja como um todo, em todo lugar do mundo, estamos celebrando o dia de Pentecostes, hoje. Lembrando o dia de Pentecostes, aquele momento sobrenatural de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja e se derrama sobre aqueles que estão ali, aguardando por Ele, aguardando esse revestimento do alto, como o Senhor Jesus disse, esperai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 8 diz, 1:8, mas recebereis poder. Essa palavra, no original, é a palavra dínamos, que significa poder, potência. Um poder tão, desculpa a redundância, tão poderoso, que é a mesma palavra que originou a palavra dinamite. Algo explosivo, algo que rebenta cadeias, que rebenta estruturas, que rebenta fortalezas. Essa é a unção de Deus, esse é o poder de Deus, esse é o revestimento do Espírito Santo que todos nós cristãos recebemos da parte de Deus. Amém, amados? Amém, igreja? Parece que esse lado aqui está mais avivado. Será? Eu acho que vocês podem fazer melhor. Vamos lá. Amém? Ih, deixaram vocês longe agora. Deus é bom. E hoje é um dia muito especial, amados. É um dia onde nós celebramos a descida, o revestimento do Espírito Santo sobre a sua igreja. E é interessante nós observarmos, muito forte, hoje, obviamente, assisti alguns cultos. E um deles, um culto simplesmente, todos foram maravilhosos, mas um especial, e aquilo me encheu de tal forma. O culto da igreja Free Chapel, do pastor Jentenzel, eu acho que é assim a pronúncia, simplesmente maravilhoso, tremendo. E obviamente não posso deixar de dar crédito à ação do Espírito Santo através da vida desse homem no meu coração hoje pela manhã. E foi muito interessante porque ele usou o texto que eu quero usar hoje, ou melhor, vou usar, influenciado por ele, obviamente, mas interessante que ele usou o texto que eu e minha esposa usamos quando confeccionamos o nosso convite de casamento. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João. Enquanto a gente vai aí abrindo a Bíblia, abrindo o aplicativo, aqueles que usam no celular, sei lá, o iPad, o tablet. Deixa eu ver, quem é que está nos visitando nessa noite? Por favor, levante a sua mão. Quem está nos visitando nessa noite? Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais nos visitando? Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deus abençoe o casal, Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos dar uma forte salva de palmas. Nós não podemos abraçá-los, mas sintam-se abraçados, por favor. Nós não podemos abraçar as pessoas, ou melhor, a gente não pode abraçar, mas sinta-se cotovelados, então. Isso a gente pode, então receba o nosso cotovelar. Se depois no final do culto, se você quiser mais um, a gente dá de verdade. Mas é assim, a gente vai se virando. Brincadeira, Deus abençoe, uma alegria tê-los aqui. Espero que voltem, esperamos que na medida em que o Senhor direcionar, que fiquem e que nós possamos juntos crescer nessa família, que Deus tem acrescentado muitos irmãos, e nós temos visto o mover de Deus de forma muito maravilhosa. Amém, igreja? Eu não sei, enquanto o pessoal prepara, e não sei se você viu, mas hoje pela manhã eu fiz um chamado para a igreja, mandei nas nossas listas de transmissão do WhatsApp, onde nós pedimos às pessoas que enviassem para nós, ou melhor, que trouxessem hoje alimentos não perecíveis, ou talvez até mesmo cestas básicas, Se você não trouxe, está tudo bem, está tudo certo, mas traga o quanto antes, de preferência, se você puder amanhã, já durante o dia, não sei se o Brian vai estar por aqui, porque segunda-feira eu sempre dou uma folga para ele, mas você pode ligar no nosso celular da igreja e ver isso direitinho, ou então traga no culto de terça-feira. Se você disser assim, pastor, olha só, eu não tenho como trazer essa cesta básica, mas eu gostaria de fazer uma oferta em dinheiro mesmo.
Aí eu preciso que você faça o seguinte, você faça a oferta, pode ser Pix, transferência, o que você quiser, mas daí você manda para mim o comprovante e me informa, por favor, essa oferta é destinada ao projeto de ação social, né, ao projeto Pescadores de Almas. Amém, igreja? Recebi enquanto estávamos ali, louvando e adorando, o irmão que mandou, então está aqui registradinho, a gente vai fazer vamos dizer assim, esse jogo ali, para podermos suprir esses irmãos. Amém, igreja? Então, por favor, é que o mês às vezes vai acabando, né? Ou melhor, às vezes o dinheiro acaba antes do mês, né? E às vezes a gente precisa socorrer irmãos preciosíssimos. Então, me ajude a ajudar esses irmãos, né? O irmão Marcos Peixoto está engajadíssimo nessa tarefa, e eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Amém? Às vezes alguém vai dizer, mas pastor, é final de mês, está todo mundo apertado. Eu sei. Mas às vezes, se cada um de nós fizer um pouquinho, soma um pouquinho, com outro pouquinho, quando viu, a gente está conseguindo alcançar muitas vidas e abençoar muitas famílias em nome de Jesus. Amém? Quem ouviu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa querendo fazer, faça. Gente, sexta-feira aconteceu algo muito bacana. Nós tivemos o culto das mulheres, e muito interessante que a gente já vinha fazendo algo assim, né? Sempre temos obreiros que estão agora trabalhando ali dentro do YouTube, né? Dando boas-vindas para as pessoas, pegando os pedidos de oração, né? E a gente tem orado por essas pessoas. Mas sexta-feira a gente teve a alegria de ter uma pessoa trabalhando conosco, nesse formato, de uma família que congrega com a gente, lá de São Paulo, Evandro e Graziela, que Deus abençoe vocês. A Graziela estava trabalhando, então, no culto de mulheres lá de São Paulo, ela dentro do YouTube participando, dando as boas-vindas. Ela era a nossa recepcionista online, da nossa igreja online, amados. Nós temos uma igreja online, é incrível, é interessante, mas temos pessoas congregando conosco, e eu quero agradecer a vocês por confiarem em nós, e nós queremos dizer que nós amamos vocês, de todo o nosso coração. Fiquem ligados conosco, que na medida do possível, nós vamos estar sempre aí também, atendendo tudo que vocês solicitarem, e podem ter certeza, que todas as noites, nós estamos orando por todos vocês. Ontem era quase 4 horas da manhã, essa madrugada, eu estava orando pela igreja, estava orando por você, estava orando pela sua casa, estava orando pela sua família. Hoje eu já chorei por você, já chorei pela sua casa. Não estou falando, quando eu digo hoje, não digo hoje em relação à madrugada, eu digo em um novo momento. Nós estamos sempre orando por vocês, irmãos. Amém, igreja? Pode ter certeza que antes de dormir hoje nós vamos orar de novo pela igreja. Pode ter certeza que se acordarmos durante a madrugada, nós vamos orar pela igreja novamente. E quando eu falo orar pela igreja, é orar pela sua casa, orar pelas suas finanças. Amados, nós precisamos ser uma igreja que ora, porque uma igreja que ora, o diabo não pode nada contra. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Achou lá João capítulo 2? Quem achou, diga amém. Maravilha. João capítulo 2, o versículo que eu e minha esposa usamos, é o iniciozinho do versículo 2, mas vamos desde o versículo 1. Diz a palavra do Senhor: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para o casamento. Essa foi a parte que eu e minha esposa usamos. E Jesus também foi convidado para o casamento. Ou seja, nós estamos... Obrigado, Brian. Mas tá bonito, hein, rapaz? Meu pai. Diz ele só por Jesus. Eu tenho minhas dúvidas. Ele deve estar querendo impressionar alguém. E nós estávamos, eu e minha esposa, de forma profética, declarando que Jesus havia sido convidado para o nosso casamento. Mas vamos lá. E Jesus também foi convidado para o casamento com os seus discípulos, ou melhor, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, diga comigo, acabou o vinho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Primeiro, eu quero deixar bem claro, primeira coisa, o vinho ele era utilizado nas festas, era utilizado nas refeições. Alguns falam, mas o vinho de antigamente não é o mesmo de hoje. Queridos, numa questão de industrialização você está correto, mas na questão do álcool você está enganado, porque vinho sempre foi vinho em todo e qualquer momento da história.
se assim não fora, vamos usar um português mais, né? Ele não deixaria as pessoas bêbadas. E por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados? Amém, igreja? Só que as festas, o povo judeu sempre foi um povo muito festeiro, de fazer muita festa. O povo judeu sempre foi um povo de fazer muita festa. E essas festas, na verdade, motivadas pelo próprio Deus, que ama ver o seu povo feliz. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. E a alegria é uma das características da prosperidade. Como assim, pastor? Prosperidade não quer dizer riqueza. Porque você mesmo pode conhecer muitas pessoas ricas, mas que não são felizes. Por outro lado, encontrar pessoas que não têm tantas condições financeiras, mas são felizes. Essas são pessoas prósperas. O que é o próspero? É aquele que ele é bem sucedido naquilo que ele realiza. Por mais que talvez ele não alcance grandes fortunas, algo que nós temos que entender que prosperidade e riqueza nem sempre andarão lado a lado. Nem sempre são o mesmo produto, né? Lembra daquela fórmula que a ordem dos fatores não altera o produto? Lembra dessa? Então é um dos fatores. É um dos fatores. Você pode ser muito rico e mesmo assim ser infeliz. Você pode ser talvez não tão rico ou quase nada, mas ser feliz. Prosperidade, segundo a Bíblia, então, quer dizer condição de se viver bem. Então esse é o significado de prosperidade. Claro que Deus quer que nós tenhamos os nossos celeiros abastados. Deus quer que nós tenhamos dinheiro, amém, igreja? Na verdade, quando a Bíblia fala muito mais em dinheiro do que em muitas outras coisas. Justamente porque Deus quer que nós tenhamos uma condição financeira boa. Diga: eu creio que Deus tem para a minha vida a bênção financeira. E eu tomo posse disso em nome de Jesus. Amém, amados? Só nós não podemos ter amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqueles que às vezes querem ficar ricos, esses caem em muitas ciladas. O dinheiro não é pecado, agora o amor ao dinheiro é pecado. Amém, igreja? Eu profetizo abundância sobre a sua casa. Eu profetizo abundância sobre a sua família. Eu profetizo abundância financeira sobre a sua casa. Se você recebe, diga amém. Ter dinheiro é bênção, amar o dinheiro é pecado. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Eu não sei por que eu estou entregando essa palavra, sinceramente, porque não tem nada a ver com o que eu havia meditado durante o dia inteiro, mas eu acredito que isso seja recado de Deus para alguém ou alguém. Se você recebe, levante sua mão e diga amém. Então são alguém. E o vinho na Bíblia, o significado dele, queridos, é alegria. A alegria. Claro que nós sabemos que não é uma alegria sustentável nela em si mesma. Porque o efeito do vinho passa e aquela alegria também acaba. Mas acabou o vinho e essas festas, o povo judeu era tão festeiro. As festas eram muito importantes, inclusive as festas de casamento. Muitas vezes elas duravam 7 dias. E eles ficavam e comiam, e bebiam, e comiam mais um pouco, e dormiam, e daí comiam mais um pouco, e daí acordavam, e acho que até dormindo eles comiam, e aí eles continuavam comendo, eles continuavam festejando, eles continuavam aproveitando e curtindo aquele momento. Então esse era um momento de grande importância. Interessante, o pregador hoje na manhã, o pastor, falando, anunciando, pregando sobre esse texto maravilhoso, e eu disse: meu Deus, quanta revelação! E obviamente Deus começou a me revelar muitas coisas. Eu quero compartilhar com vocês dessas revelações. Quando a mãe de Jesus chega para Jesus dizendo: olha aqui, acabou o vinho deles. Jesus olha para ela e diz: mulher, que eu já quero esclarecer também aqui, mulher, o que tenho eu contigo? Quando Jesus falou assim, não estava sendo desrespeitoso com sua própria mãe. Na verdade, essa era uma forma muito culta, muito respeitosa, melhor dizendo, muito respeitosa de você se dirigir à sua mãe, a uma mulher, né? É mais ou menos como talvez os ingleses, né, se dirigem a uma mulher, ma'am, né, de madame.
Ou talvez quando nós chamamos uma pessoa de mais autoridade, ou talvez de mais idade, ou ambas as coisas, chamamos de senhora. Foi assim que Jesus se dirigiu à sua mãe, não do tipo, mulher. O problema é que aqui no Brasil, quando você faz assim, você está sendo desrespeitoso. Não é verdade? Não é verdade? Mas aqui não. Aqui Jesus estava falando mulher. Estava sendo respeitoso com a sua mãe. Amém? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha que interessante. Jesus sabia que a sua hora, a hora dele fazer milagres, dele interagir com o povo de forma sobrenatural, ainda não havia chegado. Mas quando a sua mãe, a autoridade sobre ele, o chamou e chamou que ele fizesse, ou para que ele fizesse algo sobrenatural, Jesus, nesse entendimento de uma hierarquia, ele entra em ação. Você está pegando, diga amém. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Eu acho que ela não deu muito ouvido do que Jesus havia falado. Tratou ele como filho mesmo. Mesmo que Jesus tenha dito, olha, não chegou a minha hora. Ela na mesma hora, ela virou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra. Diga comigo, 6. 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Interessante, 6 talhas. 6 é o número do homem. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Ou seja, 6 porque era algo que o homem poderia fazer. 7 é o que Deus poderia fazer, a perfeição poderia fazer. Você está me acompanhando? Diga amém. Trago então 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que eram medidas específicas que eles usavam. Jesus lhes disse, aí então Jesus entra em ação. Queridos, eu preciso dizer isso, ele entrou em obediência ao que a sua mãe estava dizendo. Por mais que o seu tempo então não houvesse chegado, Jesus não estava ali viajando, gente. Quando Jesus disse, olha mulher, o que tenho eu contigo, o meu tempo ainda, essa hora, esse momento ainda não chegou. Mas ele ali, no entendimento celestial, ele submete a sua mãe, queridos. Então lhes determinou, ou melhor, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Esse texto aqui ele fala muito sobre submissão. Ele fala muito sobre ouvir e obedecer. Repito, hoje pela manhã, quando ouvi esse texto, ouvi essa pregação, o Espírito Santo na hora falou ao meu coração. A minha esposa viu, eu chorei muito. E Deus disse, fala ao meu povo. Fala com a minha igreja. E eles assim o fizeram. Quantas vezes nós vemos na palavra de Deus essa expressão, e ela assim o fizera, e eles assim o fizeram, e ele assim o fez. Fez, pois, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do profeta. Foi ela e fez conforme o profeta lhe dissera. Pregamos sobre isso agora, acho que foi há uns dias atrás. Isso é tão forte no meu coração, amados, tão forte no meu coração, tão forte no meu coração, que certo dia Deus me deu uma frase, e o pessoal usou essa frase aí, não me lembro quem fez, alguém que me ajudava na época, acho que foi o Marcelo, não tenho certeza, não quero tirar o crédito de ninguém, dar para ele, ou tirar dele e acabar esquecendo. Então, alguém que trabalhou comigo fez uma imagenzinha, né? Tipo, eu pregando, sei lá, fazendo assim, fazendo assado, não sei o que foi. E ali, a frase dizendo, obediência gera milagres. Inclusive, eu tenho o esqueleto de um livro, né, que montei, recebi de Deus,
para escrever acerca desse assunto. E eles foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. Versículo 9: tendo o mestre Sala, escute, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro, ou não pôr, mas é de colocar aqui, tem um acento. Todos costumam pôr ou servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, mas o que tocou no meu coração muito forte não foi essa questão tão somente. Isso é algo que Deus já fala ao meu coração há muitos anos, há muitos e muitos e muitos e muitos anos. Mas aqui, queridos, nós estamos dentro de um ambiente de festa. Jesus ainda não havia realizado nenhum dos seus milagres, ou seja, desculpa o que eu vou falar agora, humanamente falando, ele era só mais um dentro daquela festa. Entenda que todos os convidados estavam muito atentos à noiva, estavam muito atentos ao noivo, e durante todos aqueles dias eles estavam ali comendo e bebendo e se fartando, ou seja, todos os holofotes estavam voltados para a festa, para a comida, para o entretenimento. Todas as atenções estavam voltadas para todo e qualquer lugar, menos para Jesus. E é interessante então que Deus permite ali, amados, que o vinho, o sinônimo da alegria, tivesse acabado. E é nisso que eu me pego quando prego, ou me apego quando prego, usando este texto em algum casamento. Porque a alegria de um casamento, a alegria de um casamento pode acabar a qualquer momento. Porque esta alegria humana, a alegria que o homem pode produzir, ela é momentânea, ela é passageira, ela é transitória. Ela está ligada a eventos, a fatos. Sendo que outros fatos, outros eventos podem assim destruir essa alegria. Podem sufocar essa alegria, podem acabar com essa alegria. Mas a alegria que Jesus traz, a alegria que Deus nos traz, ela é eterna. Jesus é a alegria em si mesmo. Amém, igreja? E aqui esses homens e essas mulheres, estando completamente focados em qualquer coisa, menos em Jesus, agora eles se deparam numa situação onde somente Jesus poderia mudar aquela história. O que nós vemos neste texto, queridos? Que muitas vezes Deus vai sim permitir, escute isso comigo, preste atenção, vem comigo aqui. Que muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por situações onde nós estávamos bem entretidos, com muito entretenimento, com muita alegria, com muitas coisas ao nosso redor, mas de repente uma dificuldade pode acontecer, de repente uma situação inesperada, não calculada pode surgir na nossa casa. Tragam 6 talhas, ou seja, nós podemos fazer tudo o que nós como homens podemos fazer, mas aquilo não vai ser o suficiente. Veja que Deus então proporcionou, Deus permitiu que o motivo da alegria daquele casamento acabasse. Para quê? Para que as atenções se voltassem para Jesus. Na mesma hora em que acabou aquilo, Jesus então foi chamado. Jesus foi chamado. Não era o seu tempo. Talvez alguém diga para você, e talvez você deixou esse tipo de pensamento. Uma vez uma pessoa disse para mim, ela estava padecendo no hospital, dizendo: pastor, já me deram a contagem final, eu estou em estado terminal de câncer, não tem mais jeito para mim,
já era. E eu disse, mas eu vim aqui para orar com você. E não porque eu vim orar, mas eu vim orar porque eu creio que Deus pode curar. E ela me disse, olhando nos meus olhos, não, mas Deus tem um propósito para todas as coisas e não é o tempo de Deus isso para mim. Eu não aceitei aquela resposta. Eu disse, você pode entender assim, mas eu entendo diferente. E eu vim hoje aqui no nome de Jesus para lhe trazer vida. E eu orei com aquela pessoa. E para a honra e glória do Senhor, anos se passaram. E aquela mulher continuou e continua viva. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus a curou completamente. Ou seja, pode aplaudir, desculpa. Mais forte, então, se é para Jesus, aplauda forte. Às vezes nos é incutido em nossa mente, e nossa mente muitas vezes fica cauterizada em certos argumentos humanos, argumentos muitas vezes usados com uma base, olha meus dedos aqui, com uma base teológica, dizendo não é tempo de Deus para isso, não é não sei o quê, porque Jesus não cura mais, porque isso era do tempo dos apóstolos. Gente, eu já tive que ouvir isso, da boca de gente que se dizia ter chamado de Deus. Eu até acredito que tinha, mas se perdeu na poeira. Onde me disse, usando de embasamento bíblico e teológico, não, mas os milagres de Jesus, eles foram realmente para o tempo de Jesus e um pouquinho mais ali para os apóstolos, só para que houvesse essa explosão do Espírito Santo. Eu disse, desculpa, mas eu quero continuar vivendo a repercussão dessa explosão na minha vida. Então nós temos que cuidar que tipo de pensamento nós permitimos que o nosso coração, a nossa mente seja tomada. Quando a Bíblia fala em Efésios, para nós colocarmos o capacete da salvação, significa de nós termos uma mente tomada pela salvação, ou seja, pelos atributos da salvação, pelas características da salvação. A palavra salvação no grego, sozo ou sós, na forma contraída, ela indica não somente cura, não somente restauração da saúde, mas essa palavra salvação também não indica ou não implica tão somente de uma pessoa que está indo para o inferno e agora ela está salva. Isso, desculpa, é um conhecimento muito raso disso. A palavra salvação implica em um conjunto extremamente abrangente, onde Deus socorre o aflito de todo e qualquer tipo de situação que ele esteja vivendo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em toda e qualquer situação, diga isso. Todo que clamar pelo nome do Senhor será salvo. E eu afirmo a vocês que esta salvação que está sendo falada nesse texto bíblico não é uma salvação tão somente, o que já é glorioso, mas não é tão somente ser tirado de um caminho que está levando para o inferno, para um caminho que leva para a eternidade com Jesus. Não é só isso. Você está me acompanhando? Diga amém. Então Jesus é acionado neste momento. Deus permitiu que a alegria, que o símbolo da alegria naquele casamento viesse a acabar. Para quê? Para que todos os holofotes, preste atenção, para que todos os holofotes, para que toda a atenção de todas as pessoas fosse direcionada para Jesus. É interessante que o mestre Sala, algumas traduções trazem como maître, aquele que era o responsável pela festa, ele era um contratado do pai da noiva. O pai da noiva era o responsável por dar uma festa de duração de 7 dias. Às vezes você vê os irmãos, vamos fazer um churrasquinho no final de semana, tem que ver. Os caras faziam festa, e porque está difícil mesmo, né? Está difícil. Os caras faziam festa 7 dias. Era de manhã, era de meio-dia, era de noite, vamos que vamos embora, e era isso. E era comida, e vamos embora. Vamos comer mais um pouco. Eu comi tanto, que eu estou tão cheio que eu acho que eu vou comer mais um pouquinho. Eu acho que era nesse nível o troço. Mas acabou o vinho. E Jesus então manda trazer as 6 talhas, enchê-las de água. E quando o mestre Sala, quando o responsável pela festa, ele bebe daquele vinho, ele entra em parafuso, ele não consegue entender o que está acontecendo aqui. Não, mas peraí, olha só.
todos os casamentos que eu já fiz, que eu já participei, que eu chefiei, que eu fui encarregado, em todos eles, sempre é servido o melhor vinho antes. E quando já está todo mundo empanturrado, quando uns já estão até meio mais para lá do que para cá, aí eles servem um vinho qualquer, alguma coisa lá, só para encher barriga. O que está acontecendo aqui, senhor noivo? Que o senhor deixou o melhor para agora, quando ele bebe daquele vinho, ele não consegue entender, mas que vinho é esse? De onde vem isso? Não sei se você assistiu ou tem assistido aquela série The Chosen. Quem está assistindo? Meu Deus, eu vou compartilhar com vocês, gente, uma série sensacional sobre a vida de Jesus. The Chosen, né, os escolhidos, né, até muito legal a abertura ali. Você vê os peixinhos todos indo numa direção e de repente alguns, não porque são escolhidos. Quem é que são os escolhidos, gente? Às vezes há uma dúvida nisso aí, né? Quem é que são os escolhidos? É mais ou menos como quando você entra num tipo de um processo de seleção, onde você é convidado para participar daquilo, e você então se coloca à disposição, faz aquele processo, e se você se colocar à disposição, você é escolhido. Então não é que Deus escolhe uns e joga fora outros, não é que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros Ele escolhe para ir para o inferno, não. Amém, igreja? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Por causa das escolhas das próprias pessoas. Nesse processo nós estamos sendo sim escolhidos, mas é conforme as nossas escolhas que somos escolhidos. Deus não tem preferidos, mas tem pessoas que preferem a Deus. E estes acabam recebendo mais da parte de Deus. Estes acabam manifestando mais da presença de Deus. Deus não tem preferidos, mas alguns preferem mais a presença de Deus. Grave isso no seu coração. E esse mestre Sala, esse encarregado da festa, ele fica apavorado. Mas peraí, da onde vem esse vinho? Eu imagino que naquela hora os conservos ali tiveram que dizer, olha, na verdade, isso que o senhor está bebendo é água. Ah, vocês estão de piada comigo. Isso aqui não é água, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Só que é sim o vinho mais delicioso que eu já bebi em toda a minha vida. Mas esse vinho aí, quem mandou servir foi aquele ali que ninguém estava dando importância na festa. Ele estava aqui, mas ele não estava no centro, ele não estava no lugar que ele tem que estar para que os milagres verdadeiramente aconteçam. Ele estava num canto da festa, ele era só mais um. Quantas vezes nós estamos deixando Jesus, a igreja, a obra ser só mais alguma coisa na nossa vida, quando nós trazemos isso para o centro, para o lugar onde Deus precisa estar, no centro do casamento, no centro da nossa vida, no centro das nossas finanças, no centro dos nossos relacionamentos. Ali Deus manifesta a sua glória. Ali Deus manifesta a sua glória. Não faça de Jesus mais um na sua vida. Olha, eu tenho tantos compromissos na minha vida, na minha semana. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar aula, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que ir fazer o meu curso, eu tenho que ir na minha faculdade, eu tenho que não sei mais o quê. Primeira coisa, Mateus 6,33. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e em sua justiça, e todas as coisas, bate no peito assim, diga, me serão acrescentadas. Diga, se eu buscar. Mudamos o texto? Não, interpretamos corretamente. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí sim todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A mesma coisa serve para o texto de Salmos capítulo 23. Todo mundo fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa eu dar uma interpretação mais inteligente deste texto. Se o Senhor for o meu pastor, aí sim nada me faltará. Se o Senhor for o meu pastor, aí sim nada me faltará. Se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí sim todas as demais coisas me serão acrescentadas.
A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Tem gente que parece que busca a riqueza e aí só fica no meio de dores. Porque o processo é inverso. A gente busca Deus e daí é abençoado por Ele. Tem muita gente que está buscando a bênção, mas está esquecendo que a bênção tem um Senhor. Então eu busco o Senhor da bênção e a bênção vem sobre a minha vida. Você está entendendo isso? Ei, Jesus já estava no casamento. Fala assim, repete comigo. Jesus já estava no casamento. Repita, Jesus já estava no casamento. Mas mesmo assim, a alegria acabou. Mas mesmo assim, os milagres não aconteciam. Porém, quando Jesus foi acionado, quando Jesus foi chamado, a alegria foi restaurada. E os milagres começaram. Aleluia! Aleluia! Não podemos deixar Jesus em qualquer canto da nossa vida, em qualquer esfera. Não, precisa ser no centro. Repita bem alto, Jesus precisa ser o centro da minha vida. Mais uma vez, Jesus precisa ser o centro da minha vida, em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os sentidos. Diga, Jesus, vem ser o centro da minha vida. O centro. Quando Jesus é o centro, não somos mais nós. Não somos nós o centro. O problema é que nós temos deixado nós sermos o centro. Eu sirvo a Deus se me sobrar tempo. Eu dou o meu dízimo se me sobrar dinheiro. Eu vou no culto se eu não estiver cansado. Eu vou no culto se não estiver com sol demais. Senão vou aproveitar um parque, uma praça. Vou aproveitar uma praia, vou aproveitar o sítio. Ou então eu vou no culto se não estiver muito frio. Senão vou ficar debaixo do cobertor. Desculpa se você está agora aí na sua casa desse jeitinho. Aproveite esse cobertorzinho. Mas pense que terça-feira não vai ter aqui um cultinho, mas vai ter um cultão. E Deus quer você aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sei que é maravilhoso e nós trabalhamos para ter essa qualidade de imagem. Estamos olhando até para irmos para a terceira fase. Não é mesmo, Tiagão? Para a terceira fase desse nosso empreendimento, desse nosso investimento. Amém, igreja? Porque estamos investindo em vidas. Alguém vai dizer, mas pastor, quanto dinheiro a gente gastou? A gente podia botar umas cadeirinhas com almofadinhas. Ai, meu irmão. Vamos levar conforto aos corações sem esperança, gente. Vamos cada vez dar mais qualidade na imagem, cada vez dar mais qualidade no som para o próprio YouTube enxergar e dizer, opa, tem gente a fim de mostrar o seu, não é um produto, né? Mas é assim que o YouTube entende. A fim de mostrar o seu YouTube, o seu produto. Então estão dando qualidade de imagem, estão dando qualidade de som. Vamos mostrar mais desse produto para as pessoas. Deve ser interessante. Por isso eu quero pedir para você que não se inscreveu no canal da Manancial, se inscreva agora. Porque cada vez que nós crescemos nesse número, o próprio YouTube começa a dizer, opa, isso aqui é relevante, isso aqui é importante, vamos mostrar para mais gente. Cada curtida, cada comentário, nem que seja para dizer, olha, que louvor abençoado, que pastor bonito. Só não vale mentir, né? Eu sei, desculpa. Mas comente, peça oração. Amém, igreja? Quem está me ouvindo, diga amém. Não ouvi nada, quem está me ouvindo, diga amém. Eita glória. Quando Jesus foi chamado para ser o centro daquele casamento, os milagres aconteceram, a alegria foi restaurada. Quando uma pessoa chama Jesus para o centro da sua vida, os milagres começam a acontecer. O casamento é restaurado, a família é restaurada, as finanças são restauradas, o milagre de Deus acontece. Oh Espírito Santo, nós te chamamos para ser o centro nessa noite, o centro das nossas vidas, o centro do nosso coração. Em nome de Jesus nós chamamos, Senhor Jesus, nós chamamos agora, a equipe de louvor por favor, nós chamamos agora, Senhor Jesus,
Toma em nosso coração o centro. Nós levantamos um trono para Ti. Nós te entronizamos nessa noite, Senhor Jesus. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa vida. Vem ser Senhor da nossa história. Vem ser aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que com mão poderosa nos dirige de glória em glória. Espírito Santo, nós nos humilhamos, dizendo que muitas vezes nós, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, em nossas finanças, em nossos planos, sonhos, metas, objetivos, nós deixamos o Senhor por último. O Senhor até está, nós convidamos o Senhor para estar ali, como Jesus também foi convidado para o casamento, mas enquanto Ele não foi convidado para entrar em ação com a sua glória, com o seu poder, com o seu sobrenatural, simplesmente, Senhor Jesus, o Senhor era só mais um ali. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos nessa noite diante de Ti, pedindo o Senhor nos ajuda, Pai. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos pedir, Senhor, faz em nós, constrói em nós um trono para Ti. Diga isso para o Senhor. Deus, constrói em nós um trono para Ti. Diga: Deus, eu quero Te adorar em espírito e em verdade. Eu quero Te entronizar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Vocês programaram o Santo Espírito? Quando eu ouvi essa pregação, eu pensei muito, nós cantamos isso hoje de noite. Creio que é muito de Deus. Mas eu queria antes pedir, se a gente lembra de uma canção antiga, Jesus te entrou, eu acho que é dó, não lembro direito, eu acho que é dó? Levante as suas mãos, vamos cantar isso.